A massa por dentro como que ficou. Parece uma mortadela, parece um pedaço de carne. Que legal, né? Então chegou a hora da prova, eu vou servir o macarrão que perdeu a cor de beterraba. Parece um macarrão normal, né? Mas no vídeo de hoje vai ser assim mesmo. Então vamos provar, só ele. No vídeo de hoje eu vou tentar preparar massa fresca ou macarrão artesanal de beterraba, ou também a famosa massa vermelha. E aí são 3 ingredientes que eu vou utilizar nesse preparo: 200 gramas de farinha de trigo tipo 1, um ovo ou 2 ovos. Eu vou me arriscar a colocar 2 ovos, tá? Porque na proporção é 1,2, mas eu vou pôr 2 ovos. E o ingrediente principal do preparo de hoje, que é a beterraba. Então tá aqui 80 a 100 gramas de beterraba. Leve as beterrabas e as embrulhe em papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e asse por 20 a 25 minutos. Aqui tem em torno de 300 gramas de beterraba aproximadamente, e eu vou enrolar no papel alumínio da mesma maneira e colocar para assar, porque eu preciso de volume para poder triturar e transformar num purê, que senão não vai dar certo, não vai dar certo. Aí depois disso, quando eu tiver assado já essa quantidade maior e ter o purê, aí eu vou separar as 80 gramas que eu preciso, 80 a 100 gramas, para ver se dá certo. Então vamos lá, colocar o alumínio, a parte brilhante para dentro. Aí ferrou, né? 3 beterrabas, devidamente no alumínio. Depois de um pouco mais de 1 hora assando, vamos ver o que deu, né? Aparentemente sim. Então vamos cortar em 4 partes para facilitar o trabalho. Vai até sobrar, ó. Então eu vou usar a quantidade que eu preciso, que é 80 a 100 gramas, e seguir a receita, que é colocar no forno para secar. E a outra parte eu guardo, porque se der ruim no forno, daí eu uso a parte que está aqui. A receita diz o seguinte: leve ao forno para secar, formando um extrato bem consistente. Então vamos pesar a quantidade que eu preciso, que é 80 gramas primeiro. 80 gramas da beterraba triturada. E agora eu vou levar ao forno. Aqui está a forma. Eu vou colocar e espalhar um pouco na forma. Vou deixar lá no forno a uns 180 graus por uns 10 minutos talvez, só para formar um extrato. Vou cuidar para não deixar queimar, tem que ficar de olho, tá? $10 minutos já é o suficiente. Agora eu vou esperar esfriar um pouco e aí vamos começar o preparo finalmente. Se colocar no forno, ela reduz, porque ela desidrata, né? Então baixa de 80 gramas, tem que pôr um pouquinho a mais. A cor é muito vívida, é muito forte. Ó. Finalmente consegui juntar os 3 ingredientes. 200 gramas de trigo, tipo comum, tipo 1, né? 2 ovos inteiros. E o ouro dessa receita, 80 gramas, 80 a 100 gramas de beterraba triturada e assada. Coloque a farinha de trigo sobre uma superfície, no caso eu vou usar uma bacia, né? E faça uma cova no centro. Então vamos lá. Vou colocar a farinha num canto. Vou fazer uma cova no centro. Vou colocar os 2 ovos. E o ouro da receita, a beterraba. Olha só como é que ficou essa lindeza. Beterraba, os 2 ovos e o trigo. Agora vamos começar a misturar, né? Até conseguir criar uma massa homogênea. Se precisar acrescentar um pouco de água ou mesmo de trigo, não tem problema. Eu vou ter que pôr mais trigo porque está muito mole. Tomara que dê certo. Ainda está muito mole, eu vou colocar mais trigo. Tive que acrescentar bem mais farinha por conta da umidade da beterraba e dos ovos, né? Olha como é que tá ficando. Ela tá bem diferente dos outros preparos, com certeza. Ela tá muito mais mole a massa. Tá mais grudenta também. Olha só, depois que eu consegui já misturar aqui na bacia, coloquei um pouco mais de trigo, né? Vou colocar trigo na mesa e vou começar a sovar. A receita diz o seguinte: sove a massa, amasse com os punhos e vá recolhendo com os dedos até a massa ficar lisa e elástica. Bom, então como que eu vou sovar isso aqui? Nesse movimento assim com essa região da mão aqui, ó. Vou fazer esse processo por mais ou menos 15 a 30 minutos.
Por enquanto ela tá assim, ó. 30 minutos já se passaram e olha como é que a massa ficou. Ela tá bem consistente, tá bem elástica. A massa por dentro como que ficou? Parece uma mortadela, parece um pedaço de carne. Que legal, né? Se você tiver um cilindro, é melhor fazer um cilindro, é mais rápido, né? Mas eu prefiro com esse rolo aqui, ó. Por que eu tô dividindo em duas partes? Talvez eu devesse até dividir em três, porque a mesa é pequena. Então, conforme eu vou abrindo, ela vai esticando e não tem mais espaço, né? Primeiro eu vou começar abrindo com a mão, dessa maneira. Tá parecendo um hambúrguer, né? 2 hambúrgueres. Eu vou abrir o máximo que eu posso nessa direção, do centro, da extremidade da massa. E quando eu abrir bastante, fica bem retangular, então eu vou virar a massa e continuar do outro lado. Olha como é que ela tá ficando. Tá, vamos ao corte. Eu vou precisar de um retângulo da mesma forma, só que não pode ser muito grande, né? Ele tem que ser mais ou menos uns 15 centímetros. Então isso aqui é o retalho. Isso aqui também é o retalho. Com esse retalho, com essa sobra, eu vou abrir uma nova, vou abrir novamente e tirar um novo retângulo. Deixa eu só cortar esse aqui também. E aqui bem... Isso aí. E o segundo retângulo ficou assim. Vou passar bastante trigo, como eu fiz com o primeiro, porque senão ele começa a grudar. Passa bastante trigo. Vai ser importante daqui a pouco essa quantidade de trigo aí. Agora que eu terminei de abrir todas as massas, chegou a hora de fazer o corte do macarrão em si. O corte da massa. Primeiro, eu vou colocar bastante trigo nessa massa. Bastante mesmo. Pode exagerar. Pode ser trigo, ou fubá, ou semolina. Então eu vou dobrar ela ao meio. Dessa maneira. Aqui. Assim. E vou dobrar novamente. Sem apertar. Eu não quero que o macarrão grude, que a massa grude. E aí vai ficar desta forma, tipo um rocambolezinho. Por que eu coloquei nesse formato? Para realizar o corte. Faca, da Tramontina inclusive, meu jogo de peças é aquele ali, o link está na descrição, caso você tenha interesse. Agora eu vou determinar o corte. É aqui que você escolhe que tipo de macarrão que você quer. Tem massa longa, massa curta e massa recheada, são as 3 categorias básicas aí. A espessura é no rolo, né? A espessura é isso aqui, ó. Agora a largura, ou seja, esse corte que eu vou fazer é o que determina que tipo de macarrão que você quer. Então talharim, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, que são os que eu estou fazendo aqui no canal, principalmente, né? Que são massas longas, porque elas ficam bem compridas. O talharim, pelo que eu andei pesquisando, é 0,3 centímetros esse corte na faca. O fettuccine é 0,5. O tagliatelle é 0,75 e o pappardelle, o maior deles, 1,3 centímetros. Hoje eu quero tentar fazer o tagliatelle, que é 0,3 centímetros. Talvez eu não consiga, então ele talvez fique com 0,5 e vire um fettuccine. Tem que ser devagar mesmo, sem pressa. Não aperta, senão você vai fazer o macarrão grudar. Por isso tem que pôr muito trigo, ele não pode grudar. Bem aqui assim... Tô tentando, né? Não, é difícil isso aqui, nem sempre é possível. Não aperta o macarrão. Corte finalizado do primeiro retângulo e olha como fica. Terminei de cortar os 3 retângulos. Estão parecendo carne moída, né? O próximo passo agora é abrir esse macarrão. Como que eu vou fazer isso? Pode ser com uma faca, com esse lado dela aqui, ó. Não com essa parte, porque senão vai cortar. Dependendo do tamanho da faca, ou pode ser uma régua. Eu tenho uma régua aqui de metal. E com esses retângulos, eu vou passar por baixo. Onde eu cortei, bem na dobra, e levantar. Se eu coloquei bastante farinha, o macarrão tende a abrir com mais facilidade. Se não abrir, é só puxar com a mão assim, ó, e ele já abre aqui. Vou fazer a mesma coisa para o retângulo 2 e retângulo 3. Aqui eu coloco bastante farinha, ó. Tem que deixar esse macarrão bem solto. Agora chegou a hora de cozinhar esse macarrão. Aqui está a panela. Ela está com metade de água, mais ou menos 2 dedos antes de encher. Vou colocar um pouco de óleo de soja mesmo.
para evitar que o macarrão fique grudando enquanto ele estiver cozinhando. E vou colocar meia colher de sal, já para temperar essa massa. Vou colocar para ferver, fogo alto mesmo, para ferver não tem problema. E não pode colocar esse macarrão para cozinhar em água fria, essa água tem que estar muito quente, fervendo mesmo. Essa água que eu coloquei para ferver já está ok, então agora eu vou diminuir um pouco o fogo porque está muito alto. E vou colocar o macarrão aqui aos poucos, né? E aí eu acredito que para cozinhar todo esse macarrão, pelo menos 30 minutos. 33 minutos já se passaram, 34. E olha como é que tá o macarrão, tem que estar sempre de olho. Mas perdeu toda aquela coloração forte e vermelha da beterraba. Não me pergunte por quê, eu não faço a menor ideia. Mas está aí, ó. Perdeu mesmo, e foi repentinamente. Depois de uns 23 minutos cozinhando, sumiu a cor. Tá levemente vermelha, mas não tem nada a ver com a cor da beterraba, né? O que resta agora é saber se o gosto da beterraba está na massa. Então agora eu vou tirar daqui esse macarrão, vou escorrer e nós vamos servir e provar. Olha só como é que ficou o macarrão então. Uma massa ou outra tem uma coloração vermelha maior, mas no geral não tem não. Não deu boa. Então chegou a hora da prova, eu vou servir o macarrão que perdeu a cor de beterraba. Parece um macarrão normal, né? Mas no vídeo de hoje vai ser assim mesmo. Então vamos provar, só ele. Ficou bem estranho, né? Ele ficou escuro, né? Escurecido, parece um macarrão integral, né? De cor. Ficou com a cor do macarrão integral. Mas assim, é que eu não filmei, não deu tempo de registrar, mas lá pelo minuto 20, 22, ele repentinamente mudou de cor. Perdeu a cor totalmente no vermelho ali. E aí eu não sei dizer por quê. Tem uma anotação minha da época que eu fiz o curso, dizendo assim, ó, beterraba, menos tempo, mais rosa. Mais claro, né? Beterraba, mais tempo, menos claro, ou menos rosa, né? Então eu suponho que essa minha anotação seja de cozimento, né? Se eu tiver com empenho, porque vocês viram o tanto de trabalho que dá pra fazer essa de beterraba aí, se bem que agora eu peguei as manhas ali, né? Talvez eu tente de novo e se o segredo aqui for o cozimento para manter ela vermelha, de 20 minutos cozinhando, então eu vou tentar cortar o mais fino possível semana que vem. Vou cortar assim, tipo quase espaguete, que daí eu acho que cozinha rápido, né? E quanto ao gosto, o que vocês acham? Sente o gosto de beterraba ou não dá pra sentir nada disso? Não tô sentindo, não. Dá pra sentir um pouquinho do gosto de beterraba, sim. É leve, né? Uhum. O objetivo era deixar o macarrão vermelho, não deu boa, mas é importante registrar o fracasso também, né? Fico por aqui até semana que vem. Ou de beterraba ou de massa de espinafre. Valeu!